Eu tinha um amigo que era telegrafista e conversei com ele e ele procurou saber como é que se conseguia a rádio, qual era o trâmite. E aí informaram que a Rádio São Luís já tinha autorização para uma emissora, que era gente de Erechim. Entrei em contato com eles e me acertei e terminei montando a emissora e comprando deles a autorização, como comprei de Júlio de Castilho e de Santiago. Eu montei essas 3 rádios. Mas na época a gente não tinha assim ideia de ver. Santiago não tinha energia elétrica. As estradas eram muito ruins, comunicação por telefone não havia. Então eu terminei vendendo a de Santiago de Júlio de Castilhos, porque na política havia interesse na compra, grupos políticos, né? E fiquei só com São Luís. E de maneira que foi assim que eu entrei no rádio e comprei um terreno aqui para pôr a torre da rádio, por isso aqui Torre Hotel, né? Tudo ali onde está a rodoviária hoje, onde está essa fábrica de bolacha na frente, tudo pertencia à Rádio São Luís. A Rádio São Luís era um nome obrigatório, porque por lei o nome tinha que... Tanto é que se chegou a pensar num enquete, né? Mas aí depois o fiscal, que era de Santa Maria, disse, não, tem que ser Rádio São Luís, é lei. Todas as rádios é Santo Anjo, essa Rádio Santo Anjo, São Borja, Rádio São Borja, né? Depois é que vieram as outras e com seus respectivos nomes. O disco era de disco de vinil, né? Então, durante o dia eu estava sempre pela rádio, eu fazia locução só por necessidade. Eu era fazia mais a parte comercial, procurar o comércio, angariar publicidade. E então a gente fazia a programação toda e à noite eu mesmo tinha a discoteca era grande, ia lá, escolhia o disco, datilografava. No outro dia, quando a rádio abria às 7 da manhã, já estava em cima da mesa, do controle, todos os discos com a programação que eu fazia à noite. A diferença é enorme, né? Vocês estão vendo aqui esses discos, né? Nós não tinha nem toca-disco direito que funcionasse, cada dia tinha que trocar uma agulha. Para fazer uma reportagem não tinha um triste gravador, né? Era uma coisa assim, eu sei lá, chegava ao final do mês não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Vivemos também aquelas inflações galopantes do tempo do Sarney, que tu vendia hoje por um preço, no outro dia era amanhã, quando tu ia receber já não era mais aquele valor. Era uma crise muito enorme. A Rádio São Luís começou a melhorar em 2001, que eu me formei em administração e aí eu quero fazer uma referência ao curso de administração. E aí eu passei a implantar todos os conceitos de administração na empresa. E com esses conceitos nós fomos trabalhando em equipe, porque um trabalho não se faz somente de uma forma individual, se faz com a equipe toda. E nós valorizamos a equipe, trabalhamos com a equipe e montamos uma estrutura diferenciada. E aí conseguimos informatizar. Hoje a Rádio São Luís é um exemplo de informatização, de trabalho para todas as nossas redes praticamente. E eu não tenho assim, nem gosto muito de recordar aquele período, né, porque foi um período negro na história do rádio, mas que nós conseguimos implantar exatamente porque conseguimos mudar. Eu tinha que arrumar um jeito de levar, tinha que arrumar um jeito de estender uma linha. Mas o quartel, também por amizade com o pessoal do quartel, e mesmo eles faziam questão de fazer isso porque era um treinamento, então o batalhão de comunicações do quartel
né, se dispunha a estender uma linha telefônica ao lugar que eu quisesse, né? Que era um treinamento para eles. Então, se tinha uma transmissão, por exemplo, do futebol, eles fizeram uma linha. Quando o Getúlio fez a campanha do Getúlio, que o último comício foi em São Luís, o lugar para transmitir foi lá onde hoje é o Parque de Exposições, né? O avião do Getúlio desceu ali e eu estava até aguardando. Então foi feita uma linha especialmente daqui até lá. E para mim, então, ia a torre, avisando a torre, e eu não, por telefone era difícil eles me falarem. Eu podia falar, eu não aparelhava, era mais difícil. Então eu fiquei na dúvida se estava no ar, né, antes do avião chegar, e bolei, digo, olha, disse o seguinte para a torre: apague a luz da torre se por acaso acenda a luz da torre, que era de dia, se está tudo bem. Então eles acenderam, eu fiquei sabendo que estava bom. Quer dizer, eram esses expedientes que na hora a gente achava. O jogo de futebol sempre foi por LTR, que é a linha de transmissão de rádio, né? A gente solicita e se faz a transmissão. O que melhorou é que hoje você pode levar teu notebook e falar com o estúdio pelo MSN. Pode levar teu celular e testar a linha conversando com a operadora. E antes você tinha que pedir para o estúdio contar até 3, ou a gente contava até 3 e entrava. Muitas vezes não tinha retorno nessa linha de transmissão, então a gente deixava um colega fazendo o teste e até um orelhão ligava: tá chegando bem aí, tá, conta até 3 e entra, né? Então tu não tinha esse retorno, esse contato com o estúdio. Eu recordo que nós transmitimos um jogo de futebol, transmitimos o jogo todo e não saiu nada aqui, né? Hoje não, se você não sai nada aqui, você pega o celular e transmite pelo celular. Aqui transmitia-se novelas, mas havia uma organização, uma firma em São Paulo que mandava as gravações, mandava os capítulos, a gente transmitia a novela, mas era gravada lá em São Paulo. Eu transmiti 2 vezes, mas depois eu senti que não dava muito efeito, porque não tocava assim com o local, era lá em São Paulo, não era como hoje as novelas que são de âmbito nacional, né? Maneira que tinha, mas eu transmitia muito pouco. A morte do Getúlio marcou, inclusive eu fui a São Borja com uma caravana, estamos lá, a descida, a chegada do avião, o cortejo do aeroporto até a prefeitura e depois até o cemitério. Amigos que foram políticos, como o Rui Ramos, esteve por aqui, fiz toda a campanha com ele. A rádio me marcou muito, né? A maior parte do que eu tenho eu devo à rádio. Não diretamente, mas indireta, porque a projeção que a rádio me deu facilitou muita coisa. São vários fatos, né? Mas um que eu gosto de lembrar muito é uma cobertura da final do Campeonato Brasileiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo. Naquela oportunidade, somente a Rede Manchete transmitia a decisão. E Rede Manchete não pegava em São Luís. E as emissoras de Porto Alegre chegavam com um chiado. Não tinha essa transmissão via satélite, internet. E nós, como vendedor, eu e um colega, resolvemos vender. E na oportunidade nós vendemos para 20 empresas em São Luís Gonzaga,
pegamos a pluma e fomos até Porto Alegre. Mas a Federação Paulista de Futebol, eu ficava imaginando o que esse pessoal lá do interior vinha transmitir uma decisão de campeonato brasileiro envolvendo times de São Paulo, né? E nos deu um chá de banco lá na federação. Nós ficamos uma tarde toda esperando a credencial. Aí depois da credencial, nós pegamos o ônibus à noite e fomos para Campinas. E nos hospedamos num hotel próximo à rodoviária de Campinas. No dia seguinte, fomos para o estádio de táxi, transmitimos o jogo e ao transmitir o jogo, nós ficamos muito felizes porque encontrava a gente de Santo Ângelo, porque nós, como era uma emissora pequena, não tinha cabine para nós. O estádio é acanhado. Então a gente transmitia numa tribuna de honra. E ali transmitia na frente do torcedor. E quando eu gritava Rádio São Luís de São Luís Gonzaga, os santo-angelenses, o pessoal de Juí, de São Borja, vinham nos cumprimentar e matar a saudade, e a gente começava a entrevistar essas pessoas. Então, isso foi uma coisa assim fantástica. Mas algo assim, depois, que nós não tínhamos experiência, desarmamos, tiramos todo o material e fomos pegar o táxi. Mas em estádio de futebol, os táxis não ficam de medo de vandalismo, né, de tal. E aí, naquela época, nós pegamos a nossa mala e saímos a rumo, à noite, buscar o nosso hotel próximo da rodoviária. Eu sei que nós fomos até uma altura e não sabíamos para que lado nós vamos, não tinha nada que nos guiasse para aquele local, não tinha um triste táxi. Então encontramos um estudante de Santa Maria que estudava na Universidade de Campinas e que ia até o apartamento dele na praça. Então ele disse assim, vamos comigo até a praça. Da praça ele nos ensinou, aqui vocês vão até o hotel. Mas aí na praça nós conseguimos pegar o táxi. Eu imagino se isso fosse hoje, nós seríamos assaltados no primeiro momento, né? Mas naquela época, em 88, não tinha problema de assalto. O que sustentava uma rádio eram as dedicatórias. Era dedicatória porque quando uma pessoa assim de certa influência aniversariava, aí era... No período atrás, as pessoas participavam só por telefone, né? Ou por carta. Hoje participam por MSN, por Facebook, por telefone, por convencional, também pelo telefone celular. Então eu diria que a participação hoje é maior, mas aí tem um detalhe. Se o assunto interessa para o ouvinte, ele participa. Se não interessa e se ele não pode opinar, ele não participa. Então o rádio antes não fazia um oba-oba e o ouvinte participava, né? De qualquer forma. Hoje não, hoje ele quer ser ativo. Ele não quer ser apenas um ouvinte passivo. Se ele pode opinar, se ele pode dar a opinião dele, se o assunto interessa para ele, então quem faz os programas tem que ter cuidado em fazer um programa em que o ouvinte tenha interesse. Aí você vai ter e você vai aumentar muito mais a participação. Eu mesmo tive uma senhora que fazia, como eu digo, tinha medo para mudar o disco, né? Era esposa de um locutor. E tive uma guria que ficou um certo tempo em experiência como locutora, mas não deu. Naquela época não havia muito espaço, né? Não era como hoje, os horários eram mais limitados vocês, mulheres, foram conquistando a independência num período, né? Não sei se seria o termo independência ou não, né? Eu acho que esse é o termo. Hoje a mulher está igualada ao homem nas atividades. Naquela época, em 1940, naquele período em que eu comecei, a mulher era em casa, era difícil, né? Trabalhava no comércio, balconista e coisa. Vocês foram conquistando. E outra coisa, o progresso foi exigindo mais mão de obra, né?
E vocês foram preenchendo essas lacunas, né? Sem demérito, mas eu penso assim, acho que a igualdade, vocês, até nem, eu acho que nem foi conquistada, a igualdade foi uma coisa que veio algo natural por necessidade do comércio, por necessidade do empregador. Eu fazia no cinema programa ao vivo, músicos e cantores, e fazia horário de calouros, né? Selecionava a gurizada para cantar, enchia o cinema e faltava lugar, esse Cine Lux. Ali onde eu construí para a rádio tem um auditório grande, mas o auditório era necessário. Mas o meu programa de auditório, a não ser os extra, os normais eram domingo de manhã, das 10 ao meio-dia. Tinha uma fábrica de balas, Caibaté, aqui, distribuía bala à vontade. Traziam saquinhos de bala, bastante bala, né? Distribuía, tirava para gurizar, mais ou menos o que o Chacrinha passou a fazer, nós já fazíamos aqui, não tanto assim tão esculacho como o do Chacrinha, mas fazíamos. Eu não teria condições hoje de tocar uma rádio, quer dizer, teria que me ambientar assim, de uma hora para outra, não teria, completamente diferente. E ficou muito mais prático, mais fácil, né? A programação toda, eu vejo o computador, aquele automático. As pessoas se ligam muito fora, e se a gente encontrar alguém fora, ele sabe muito mais, às vezes, notícias do que a gente. Porque eu confesso que eu faço um programa de jornalismo num período, e depois eu vou a campo para vender, né? E às vezes eu não consigo escutar a rádio sempre. E às vezes eu converso com essa pessoa que mora fora, ele me dá a notícia que saiu no Ribeiro que eu não estou ouvindo. Não. Então esse é um detalhe interessante. Foi muito bom aproximou as pessoas e fez com que as pessoas matem a saudade da sua terra. O outro detalhe é que nas repartições públicas, nas empresas, tem muito computador, e o rádio AM sofre um grande problema do tal de chiado, da interferência. Então, nós trabalhamos muito com informação política, informação pública, só que os agentes públicos não podiam escutar porque o rádio AM lá tinha uma chadeira, não conseguiam sintonizar. Agora não, cada um baixa o link no seu computador e fica trabalhando e fica ouvindo a emissora. Então, nas prefeituras, nas empresas comerciais onde tem que se lidar com o computador, aumentou muito a audiência do rádio AM, pelo fato que estamos transmitindo notícia e as pessoas estão trabalhando e ouvindo a notícia. Acredito que se hoje, se fosse voltar aquele sistema, não dava mais, porque mesmo a aparelhagem que tem não permite, né? Hoje não tem mais aquele negócio de pegar um disco de vinil, botar ali, botar para tocar, né? Hoje mas que é tudo automático, aperta um botão e pronto, não é assim? Eu imagino que talvez sem a administração do rádio até me imagino, né? Mas sem o microfone eu não imagino. Eu sinto que o microfone me faz bem para começar o dia.